Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Seja bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni! Tô aqui de novo, Professor Mauri! Tô aqui de novo! Meus monóculos pra gente falar. Caraca, velho, o cara, velho, Cinema de monóculo. cult. Cara de monóculo, cartola, bengala, né? Aquele fraque, né? Com rabeta e tudo, né não? Pois é, tô passando calor à toa aqui no Rio só pra fazer uma cena e gravar o Top 10. É, exatamente. É o que eu espero de você, seu Baroni, é o que eu espero de você. Mas antes de pegarmos nossos martinis aqui e continuarmos esse Top 10, quero lembrar você, querido ouvinte, que o Top 10 chega gratuitamente aos seus fones de ouvido, graças ao apoio da Accenture, essa empresa maravilhosa que acredita no trabalho da Rede Geek. Mas acima disso, eles também acreditam no seu trabalho aí do outro lado. Eles querem que você que está ouvindo esse podcast trabalhe na Accenture. Olha só que beleza! Exatamente, seu Baroni. Você que está aí do outro lado, se você está para se formar na faculdade, fique sabendo que está aberto o programa de estágio da Accenture e eles estão buscando novos talentos da cavalaria para compor essa empresa. Olha só, olha a grande oportunidade aí, cavalaria. Manda ver, ó. Você que é ouvinte da Rede Geek já tem os preceitos, já tem a base para fazer parte da Accenture, que é esse quesinho pela curiosidade, esse amor pelo conhecimento, essa paixão pelo aprender. É isso mesmo, eles querem novas cabeças lá dentro. Vou deixar o link aqui no post para você clicar e verificar as vagas, que tem as suas inscrições até o dia 28 de outubro. Se você não é um estudante do ensino superior, compartilhe esse link com outras pessoas. Fala assim, putz, você que tá aí ó, na faculdade, quer começar do melhor jeito a sua carreira profissional? Dá uma olhada aqui nesse link que eu vi no podcast da Rede Geek. Isso aí, corram lá, cavaleiros universitários. É isso aí, ó. É a cavalaria escudeira, né? Eles ainda são escudeiros, ainda não viraram os cavaleiros de fato aí, né? Então vamos compartilhar. E ainda por cima, quero deixar aqui aquele salve de sempre, né, galera? Se você escuta o podcast aqui, o Top 10, ou qualquer outro podcast da Rede Geek, dê sua notinha lá no agregador que você usa, no Spotify. Se você usa o iTunes, você pode deixar comentários também, seja sobre o episódio que você ouviu, ou o podcast como um todo. Qualquer um dos podcasts da Rede Geek, deixe suas 5 estrelinhas lá pra gente. Compartilhe os episódios com os seus amigos, seus colegas, seus parentes. A gente fala de tudo, o tempo todo, tem um pouquinho pra todo mundo. Escolhe aquele episódio que tem a ver com a pessoa e fala assim, olha aqui, ó, podcast, já escutou? Olha que maneiro. Exatamente. Ajude a Rede Geek a chegar a todos os cantos desse mundinho de meu Deus. Mas e no Top 10 de hoje, seu Baroni, qual é a temática? Por que estamos tão elegantes? A gente vai retomar aqui, né, seu Maria, aquela coisa das décadas, né? A gente já fez todas as décadas de tecnologia. Começamos um tempinho atrás das de cinema, na década de 40, porque antes disso ficava meio tudo parecido demais. Exato. E agora chegamos à década de 50. É isso aí, vamos fazer aqui o Top 10 filmes da década de 50. Essa época, né? Essa década que é marcada pelos traumas da Segunda Guerra Mundial e também pelo temor da guerra nuclear. Que ficou com a gente até os anos 80, né? Veja bem, foi muito tempo de medo nuclear. É, exatamente, porque depois veio Guerra Fria ainda, mas a gente vai chegar lá, Estamos falando também de um momento de mudanças na forma de consumir conteúdo, porque as televisões começaram a chegar pra dentro das casas das pessoas. Os estúdios começaram a produzir conteúdo de uma outra forma para essa galera. Começou a rolar aquele medo da bilheteria reduzir por conta do acesso a filmes, séries e programas diversos em casa,
na TV, né? A TV foi o grande, o primeiro que assim, vou matar a tecnologia anterior, assim como o Kindle mataria o livro físico, né? Não aconteceu com a TV e o cinema. Exatamente, eles podem coexistir, né? São formas diferentes de consumir conteúdo. Tanto que, né, nessa época é que surge o filme no formato widescreen, né? Aquele formato que é mais próximo do que seria a visão humana, né? Não quadrado, né? O conteúdo mais horizontal. É isso aí, a gente usa isso até hoje e a gente tem até o IMAX agora, né? Pra ficar maior ainda. Você quase tem que olhar de um lado pro outro pra ver a tela inteira. É quase um jogo de xadrez, né? Se você, assim como eu, precisa de legendas na hora de ver um filme, você tem que fazer aquela leitura tipo jogo de tênis. Vai na ponta e vai... Pum, chega no final. Você tem que ser mais rápido que o ator, né? Pra você poder ler a legenda e olhar pra cena e conseguir dar uma olhada em tudo que tá acontecendo. Mas antes da gente entrar aqui na top 10 em si, quais foram os critérios de avaliação pra esse episódio, seu Baroni? É meio simples, né, dessa vez, né, Mal? A gente não foi muito além de nada, né? Sim. É só com base na relevância daquele filme, né? Tanto pra audiência, na época que ele saiu, quanto pra indústria do cinema, né? Já que era uma época de grandes transformações pro cinema como um todo. Se o filme fez alguma coisa pra avançar a tecnologia, para avançar o mercado, a indústria do cinema de alguma forma, ele ranqueia mais alto aqui. E já quero puxar a menção honrosa, professor Mauri, que não coube 10 aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa primeira menção honrosa é Cinderela em Paris, de 57, dirigida pelo Stanley Donen. É um filme muito bonito pra quem gosta de ver paisagens legais na época, né, dos anos 50, ver a Paris dos anos 50, com aquela trama da pessoa que finge que ela não é a pessoa famosa que ela é, encontra uma pessoa que não sabe quem ela é na rua e dá um rolê maneiro na cidade. Legal, esse tipo legal. de coisa. É um filme bem maneiro. É o tipo de filme que foi copiado em vários formatos, de vários jeitos até hoje, né? Exatamente, exatamente. Quero aqui também trazer uma menção honrosa que inspirou, por exemplo, o Faustão a fazer a ponte do rio que cai, né? que é a ponte do rio Kwai. É um filme de 1957, então fica aí a curiosidade, se você é velho como eu, que assistia Faustão aí nos domingos à tarde dos anos 90, que acompanhava, ria com a ponte do rio que cai, eles fizeram aí, né, um trocadilho brasileiro com esse filme. Filmão de guerra, né, mano? Da onde vem... Se você não conhece o filme, você conhece uma musiquinha desse filme, que é... Que é a música da ponte do rio que cai. Que é a música da ponte do rio que cai, exatamente. Essa é da época de quem via Faustão só de domingo, não de segunda a sexta. Exatamente. A galera que é velha que nem eu agora tá pirando, né? Já tá lembrando carinhas jogando com uma bomba as bolas de basquete pra derrubar o pessoal ali da travessia. Cara, eu sempre quis fazer aquilo, cara. Acho que era pequeno demais, senão eu teria ido, sabe? Exatamente. E obviamente não podia ficar aqui de fora menção rosa, né? O Orson Welles também com A Marca da Maldade. A galera curte pira aqui, né? Orson Welles foi um grande gênio do cinema. Não tem como não falar de todos os filmes que esse cara fez quando chega a época. Pegue seu cartolo, seu monóculo, porque começou o Top 10! Abrindo o Top 10 na 10ª colocação, senhoras e senhores, 12 Homens e uma Sentença! Você achou que ia ser 12 Homens o segredo, né? Esse acho que faltam algumas décadas pra gente chegar lá. E talvez não entre no top 10, né? Assim, se você tá afim de ouvir sobre esse tipo de filme, a gente teve recentemente o top 10 filmes de assalto, né? Então tá lá. Exatamente. Estamos falando aqui de 12 Homens e uma Sentença de 1957. Filme de tribunal, é exatamente isso, né, senhores? Porque esse filme conta a história de um jovem que é acusado de ter matado o próprio pai. E quando ele vai a julgamento, 12 jurados se reúnem para decidir a sentença, considerando que o réu é inocente até que se prove o contrário. Premissa do sistema legal, né? Vamos Exatamente. 11 dos jurados têm certeza de que ele é culpado, mas um deles acha que é melhor investigar mais para que a sentença seja correta. Enquanto ele tenta convencer os outros a repensarem a sua escolha, o filme vai revelando detalhes sobre a personalidade de cada um, mostrando as convicções pessoais que os levaram
levaram a considerar o garoto culpado e fazendo com que examinem seus próprios preconceitos. E aí a gente já viu, né, qual que é o rolê do nome do filme, né? Sim. São 12 jurados pra dar uma sentença, e ele é, assim, o filme de tribunal, né, Mauri? Nos anos 50, lá, pá, o negócio meio que estabeleceu esse rolê de filmes, numa época que filme de tribunal não focava no advogado, né, mas sim, nesse caso, nos jurados, né, uma parte muito mais densa. Exato. Você tem um tribunal desse tipo, né, e, assim, esse filme, ele acontece quase o tempo todo dentro de uma sala. Os jurados lá em volta da mesa, aquela salinha que se recolhem pra deliberar, né. Eu gosto muito disso, sabia? Porque mostra a qualidade do filme, né? É aquilo, é uma sala e atuação, pura atuação, né? Isso pra mim funciona demais. Exatamente. Aqui a gente tem uma galera de peso, né? Pra tocar essa atuação, carregar essa parte do filme que não tem muita variação, muito dinamismo de cenário. A gente tem o Jack Lemmon, Harry Fonda, dando uns baita shows, né? Fora que também nesse filme a gente não tem aquelas cenas de crime, né? Ou a cena do crime de fato que está sendo julgado, né? A sacada do diretor é colocar o telespectador como um 13º jurado dentro daquela dinâmica, fazendo você ficar mudando de opinião toda hora se o cara é culpado ou ele é inocente, é culpado ou é inocente. Você entra no jogo, né? É, isso aí. Muito crítico, muito cineasta, né? Que é famoso, que faz filmes bons, considera que esse filme é, assim, irretocável. Ele é perfeito. A genialidade dele é nos diálogos, né? Nesse suspense que só uma história bem contada consegue te dar, né? Te dar essas dúvidas, te fazer mudar de opinião, te manter imerso ali, mesmo sem, sei lá, jogar um monte de coisa na sua cara, né? Exatamente. E, cara, ele só tá abrindo esse top 10. Olha isso. 9. E na 9ª colocação, Os Sete Samurais. Estamos falando de um filme de 1954, Barone. Pois é, dirigido pelo grandioso Akira Kurosawa, nome assim absoluto do cinema oriental. É um cara que conseguiu cruzar o oceano, né? Um cara que conseguiu sair ali do seu nicho e fazer sucesso, né, no grande mercado do cinema, né? Nas telonas norte-americanas. Pois é, demorou muito para os Estados Unidos começar a considerar filmes feitos em outros lugares, né? Até hoje não é muito representativo, né, para o americano o que é feito fora dos Estados Unidos. Eles preferem fazer versões, né? Pois é, exatamente. E normalmente fica pior do que o original, né, Maurício? Sim. Mas aqui a gente tem o Kurosawa fazendo um filme que influenciou muita coisa no mundo inteiro. Não só chegou nos Estados Unidos e fez sucesso lá, como também foi um grande responsável por inspirar todo um gênero de filmes que é o Western Spaghetti, né? Feito na Itália. É o filme de faroeste italiano, né? É que sempre tem aquelas pausas, olhando, mostrando o olho de cada um, tenso na hora do duelo, quem vai sacar primeiro. Exato. Muita coisa daquelas paradinhas, né? Vem aí inspiradas pelo Kurosawa. Né? Na história dos Sete Samurais, a gente acompanha um samurai, óbvio, né? Ele atende a um pedido de proteção contra bandidos a uma vila japonesa que foi saqueada pela galerinha do mal. E ele convida outros 6 samurais para ajudá-lo a ensinar as pessoas como se defenderem sozinhas. E é a grande batalha do filme, o ápice dele, acontece quando 40 bandidos atacam a vila de novo. Sensacional, sensacional. E a galera já tá preparada, né? Isso é quase a premissa do Imperdoáveis, assim, que é um dos maiores westerns do Clint Eastwood, né? É quase a mesma coisa. Eu achei que você ia falar que é quase a premissa de Formiguinhas, né? Tá aí uma animação que não é apreciada da maneira que se devia. O Vida de Insetos, eu confundo, os dois são iguais, saíram na mesma época, né? É Formiguinhas, Então, todas as formigas têm todas as patas, né? Em Vida de Inseto não, né? Eles fazem formigas de 4 patas. É, sim, fora que o Formiguinhas é isso, ele perdeu o brilho por causa do Vida de Inseto, né? Mas estamos falando de Kurosawa, Sete Samurais, Desculpa. vamos lá. Desculpa. O Kurosawa é um diretor conhecido por ser super perfeccionista, né? E isso fez com que as filmagens dos Sete Samurais durassem quase um ano. Uou. Que é um negócio absurdo pra uma filmagem de um filme, né? Sim. Normalmente, um ano você já tem ele na pós-produção terminando pra lançar. Exatamente. É uma coisa louca. Os produtores ficaram malucos com o Kurosawa, né? Que ele não parava de filmar. E é até perigoso, né? Porque, mano, em um ano muita coisa pode acontecer, né? Você pode perder parte do seu elenco em um ano. E aí, mano, como que você finaliza o filme? Cara. Olha que assim, as estações do ano, né? Muda muito o seu cenário se tá filmando
no ar livre, né? Exatamente. É complicado, cara. Mas esse perfeccionismo rendeu grandes cenas de ação, como essa dos 40 bandidos atacando, que nunca tinham sido feitas no cinema japonês até então. Ele foi o cara que trouxe uma grandiosidade que não tinha sido vista até o momento. Na oitava colocação, Os Incompreendidos. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Cara, pegamos um filme aqui do final, né, da década de 50, né, um filme de 1959, um filme francês, né, um filme, na verdade, que trouxe o movimento do cinema francês aqui pra nosso top 10. Ele é quase o começo da Nouvelle Vague, né? Esse grande movimento cinematográfico francês que foi conhecido no mundo todo, né? Influenciou muita coisa depois que ele surgiu. E ele vai aparecer mais no próximo da nossa série, né, Puxamori? Que é isso anos aí. 60 onde pega. Anos 60 é de fato onde a Nouvelle Vague ganha corpo e tal. Mas só para dar uma geralzinha aqui, né? Então a Nouvelle Vague, ela foi influenciada pelo neorrealismo italiano, né? Que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu um pouco no último episódio, né? Que tinha o Uma Cidade Aberta, esse tipo de filme, e os movimentos de câmera são mais livres, mais espontâneos, né, sem ser aquela coisa super chacoalhada de um Jason Bourne da vida, mas deixando fluir, né, como um ser humano tá filmando aquilo mesmo, né. A maioria dos atores não são profissionais, então você tem aí uma coisa mais crua, assim, né, mais próxima da realidade, propriamente dita, e os diretores sempre queriam fazer uns planos mais abertos, mais longos, né, pra capturar a realidade. É uma coisa bem parecida com fotografia, né, o movimento da fotografia, pra quem fez humanas, estudou isso, né? Exatamente. Mas indo pro filme, de fato, né, Os Incompreendidos, ele é a estreia do François... Desculpa, meu francês tá fraco, Baroni, me ajuda nessa. É o François Truffaut. François Truffaut. E Os Incompreendidos é tido como essa pedra fundamental do Nouvelle Vague, né? E o mais legal, né, o impacto que isso gerou foi do público conseguir enxergar, né, ver o cinema de um jeito diferente, né, com esse olhar mais libertador. O filme em si narra a história do jovem parisiense Antoine Douanier. Pelo amor de Deus, gente. É um garoto de 14 anos que se rebela contra o autoritarismo na escola e o desprezo da mãe e do padrasto. Rejeitado, né, o personagem passa a faltar às aulas para ir ao cinema ou brincar com os amigos, principalmente o René. E aí, né, com o passar do tempo, esse ambiente de censura, né, da época, essa coisa mais estrita, faz com que ele passe a cometer delitos em busca de atenção. É a velha história da juventude rebelde. Olha só, então fica a dica aí para você se tornar ainda mais um intelectual do cinema, para fazer jus a essa cartola que você está usando nesse momento. Assista Os Incompreendidos. E tá faltando Juventude Rebelde 2022, viu? Pronto, falei. É isso mesmo, tá faltando mesmo. 7. E na sétima colocação, Juventude Transviada. A quinta série titilando aí. Tá precisando disso, a gente tá precisando disso. Pois é. Aqui a gente tem o grande papel do James Dean, né? Aquele grande galã do cinema americano que teve uma carreira curta, com um fim trágico, né? Ele morreu muito cedo no acidente. Mas aqui a gente tem a imagem padrão do James Dean que ficou pro imaginário coletivo, né? Jaquetinha de couro, aberta até o meio, cabelinho penteado pro lado, pá. Aquela imagem é o do Juventude Transviada. É um filme muito popular entre os jovens por fazer uma representação assim, muito próxima das angústias e dos dramas dos adolescentes daquela época nos Estados Unidos, né? Aquela figura de rebeldia juvenil, tanto na estética, né? Como eu falei aqui, a jaquetinha de couro, jeans surrado, os óculos escuros, quanto no comportamento, né? Ele virou um ícone e influenciou muitos músicos da época, como o Elvis Presley. É, o rei! E na trama do filme, especificamente, a gente tem o James Dean interpretando o Jim Stark, que é um
um jovem problemático que, por causa dele, né, os pais se mudam de uma cidade para outra até finalmente chegar em Los Angeles. Um dia, ele é preso por embriaguez e desordem, e aí ele conhece a Judy, uma jovem que é revoltada com o pai, e o Platão, que é um moleque que também se meteu em encrenca porque ele atirou em cachorros. Caraca. Esse é o nível da galera. Esse precisava ficar preso. Não mexe com cachorro, né? Concordo. Olha aí o que dá quando o John Wick aparece. Exatamente. Depois que ele é libertado, né, o Jim tenta se aproximar da Judy, mas rola uma treta com o namorado da garota, né, que é líder de uma gangue do colégio. E essa rivalidade vai gerando várias situações até uma trágica consequência no final. E tem aqui uma curiosidade, professor Maria. Diga lá. A piscina vazia, no que eles ficam conversando ali sobre as vidas deles, né, numa cena assim mais intimista, ela foi construída especialmente para o set de filmagens de Crepúsculo dos Deuses, outro grande filme dessa década. Olha só, então eles aproveitaram outro set pra fazer? Pois é tipo, sei lá, a Globo usando a cidade lá cinematográfica deles lá, né? Pega um pedacinho da novela das 6, daí junta outro pedaço fazendo da 7 e assim vai. 6. Sexta colocação! Quanto mais quente, melhor! Ou As Branquelas original. Verdade. Que sacanagem, senhoras e senhores. A gente tá falando aqui, né, de um filme de 1959 que inspirou muitos filmes, outros filmes. Entre eles, As Branquelas. E detalhe, né, pro elenco, né? O elenco é pra fazer inveja pra qualquer outro filme, né? É isso aí, a gente tem o Billy Wilder, o Jack Lemmon, a Marilyn Monroe e o Tony Curtis juntos, né? Você pega, junta essa galera, dá uma das melhores comédias que já foram feitas no cinema mesmo. Mas vamos lá, vamos contar a história do filme, né? Pra quem não assistiu, né, a história se passa em Chicago, em 1929, onde Joe e Jerry são músicos desempregados que estão desesperados por trabalho. E, acidentalmente, eles testemunham um assassinato da máfia e precisam fugir da cidade. Eles se disfarçam, né, como mulheres, se juntam a uma banda de jazz e pegam um trem com destino a Miami. E aí, no meio do filme, de fato, é o que rola como As Branquelas, né? Porque um dos protagonistas ali acaba se encantando, né, por uma mulher, e onde já se viu um homem disfarçado de mulher dar em cima de uma mulher. Não, ele fica naquela coisa de tirar a fantasia, né, e colocar a fantasia para manter o disfarce e, ao mesmo tempo, chavecando ali, nesse caso, a Sugar, né, uma cantora de banda interpretada pela Marilyn Monroe. Que é ótimo, né? Que daí o Joe fica fingindo ser um milionário pra dar em cima da Sugar, enquanto ele não tá disfarçado de mulher pra não ser perseguido pela máfia. E aí o Jerry fica levando cantada, enquanto tá vestido de mulher, do milionário que o Joe tá fingindo que é pra outra. É maravilhoso. O roteiro é divertido e provocativo e toca com humor e inteligência em temas que eram indizíveis pra sua época, como a homossexualidade e o transformismo. E a química ali, né, a dinâmica entre os três atores principais ali, né, com a Marilyn Monroe ali no meio dos dois caras e tal, deixa tudo assim muito mais legal, muito mais hilário, sabe? Tem até uma certa ingenuidade ali assim, também, sabe? A Marilyn Monroe, ela consegue passar muito bem isso no personagem dela, de ser uma pessoa super boazinha, que não conhece os males e as sacanagens do mundo, mas ao mesmo tempo curte uma bonitinha, tá a fim de arranjar meu marido rico, sabe? Esse tipo de coisa, tem esses joguinhos, é interessante. Exatamente. O filme, né, foi realmente um sucesso de bilheteria e de crítica na sua época. Ele rendeu 6 indicações ao Oscar, mas infelizmente acabou levando somente uma estatueta, que foi de melhor figurino. Justo, né? A academia também não é muito conhecida por gostar de filme de comédia também, né? Muito menos quando você tá falando de homossexualismo e transformismo nos anos 50. 5. Na quinta colocação, um filme gigantesco, mas muito bom, Ben-Hur. Caraca, é gigante, velho. É gigante. Ele é épico mesmo, tanto na duração quanto na história. Ben-Hur é épico, ele é ambicioso, é inovador de várias maneiras e foi um sucesso
absoluto e esmagador de bilheteria quando estreou nos cinemas. Ele chegou a ganhar 11 Oscars das 12 indicações que ele teve, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator, um feito que só aconteceu depois com Titanic, décadas depois, e o terceiro Senhor dos Anéis. Caraca, né, mano? Os caras levaram tudo, né, velho? Porra, 11 Oscars de 12 indicações, é muita coisa. Eu lembro até, Mauri, quando eu era um jovem garoto e teve o Oscar da época do Titanic, que ficavam falando isso, nossa, mesma quantidade de indicações de Ben-Hur, será que vai levar tudo? Vai será superar? que vai passar? Rolou todo esse negócio e tal. É um grande marco, mas 11 Oscars pra um filme, cara, porra, é um absurdo. Ou foi um ano ruim, ou realmente os caras são muito bons. Não, aqui, ó, década de 50 e 60 não teve ano ruim no cinema, cara. Foi muito foda. Se você não encarou as muitas horas de Ben-Hur, nem quando ele passou incontáveis vezes em TV a cabo e TV aberta, né? Às vezes até mesmo em partes, né? Porque era um negócio gigantesco passando TV aberta. Por exemplo, pra você alugar na locadora, pra você ter uma ideia, eram 2 fitas VHS. Pois é, cara. Você já sabia que, meu, era aquela sentada de doer a bunda quando eram 2 fitas juntas numa caixona. É, exatamente. Mas aqui, se você não viu, o Ben-Hur se passa em Jerusalém no início do século I, e a gente acompanha a vida do Judá Ben-Hur, que é interpretado pelo Charlton Heston, o mesmo cara do Planeta dos Macacos, daqui umas décadas. Boa. Ele é um mercador judeu rico, né? Mas aí, com o retorno de Messala, um amigo dele da juventude, que agora é o chefe das legiões romanas na cidade, rola uma treta por questões políticas e o Messala condena o Ben-Hur a viver como escravo. E era um ricão judeu, virou um escravo. Mas só que aí o destino vai dar a Ben-Hur uma oportunidade de vingança que ninguém poderia imaginar. E a coisa que mais o marcou na época, ele foi ousado, ele foi revolucionário por causa de toda a técnica que precisou ser feita para aquela cena, que é a cena mais impactante, mais famosa, mais reverenciada e copiada de Ben-Hur, que é a corrida das charretes. Exatamente. Né? A sangrenta corrida das charretes. E aquilo marcou o público absurdamente na época, né? Por isso que ficou no imaginário também. Não, hoje a galera usa, tipo, chroma key e tal, então você faz tudo na pós, né? Uma parada como essa. Não, os caras só com um efeito prático ali, pra fazer funcionar. É uso de câmera, pessoas, equipamentos, criação de tecnologia pra fazer o negócio acontecer, né? Pois é, dá-lhe dublê, dá-lhe efeito mecânico pra, sei lá, fazer uma biga capotar de um jeito que o dublê não morra, dá-lhe adestrar cavalo, ele dá com os animais em cena. Cara, era um baita trabalho épico. E se ganha 11 Oscars, precisa estar aqui no nosso top 10. E você precisa assistir um dia. Vamos lá. Hoje em dia tem streaming, você pausa quando quiser, não tem mais desculpa ver filme. Você assiste 3 horas de Vingadores Ultimato, tem que assistir Ben-Hur também. Exatamente. 4. Na quarta colocação, o sétimo selo. Aqui é o verdadeiro cinema cabeção, Maria. O divisor de águas, se você é só entusiasta, você realmente mergulhou no rolê cult. Vamos lá, então. Pra quem não conhece, né, o Sétimo Selo é um filme de 1957, que é uma forte referência do cinema existencial e do cinema arte. O Ingmar Bergman aqui, né, o diretor, ele é um dos caras mais influentes e talentosos de todos os tempos na direção de filmes. O Sétimo Selo é a obra-prima desse sueco. É a chancela, né? Chancela. O diretor, ele tem um olhar e uma estética muito particular ao abordar temas da condição humana, seus medos e angústias mais profundas, como a morte, a solidão e a fé. Esse estilão do Bergman alcançou uma proporção, assim, que englobou o mundo, né? Influenciou nomes como Martin Scorsese, Woody Allen e o Godard. O Sétimo Selo é ambientado na Idade Média. Começa quando o cavaleiro Antônios retorna das cruzadas e encontra seu país totalmente acabado pela peste negra. É óbvio, né? Ele fica abalado com a situação e começa a questionar sua fé em Deus e o sentido da vida. Aí é o momento doidão que aparece a morte, a pessoa, a morte aparece falando que chegou a hora de Antônios morrer. Para ganhar tempo, ele convida a morte para um jogo de xadrez que vai decidir se ele vai morrer mesmo, vai embora com a morte ou não. E o da hora do filme, né, que o diretor, ele usa de técnicas maravilhosas, como o uso de contraste de luz e sombra e fazendo a sequência do jogo de xadrez na praia, né, com aquele tom introspectivo e obscuro. A figura da morte ali, né, com o rosto super pálido, branco, aquele mantão preto, o gorrinho cobrindo todo o resto, né, fica só aquela carona branca.
cara, é uma das referências mais famosas, assim, da história do cinema, né? Tanto que a morte de Bill e Ted é inspirada na morte do Sétimo Selo. Muito bom, cara. E é louco, né, como o cara colocar a decisão da vida ou morte, né, através de um jogo de xadrez, né, os dois lados, todo esse contraste, né, é muito legal. E aí vem Bill e Ted fazer zoeira depois, né? Óbvio. Justamente, eles ficam jogando Twister com a morte, né? Ficam jogando vários jogos. Melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7. 3. E na terceira colocação desse top 10, Um Corpo que Cai. Senhoras e senhores, chegou a hora do Hitchcock na década de 50. É óbvio, né, que ele ia aparecer aqui. Não tem como não, né? Ainda mais com um filmão desse, que é Um Corpo que Cai, né? Pra como é Alfred Hitchcock, é um thriller psicológico, né? E é um daqueles famosos casos que dividiu opiniões quando foi lançado. Mas que, com o passar do tempo, virou um marco por conta das técnicas e do roteiro tão inventivo para o seu tempo. No filme, a gente acompanha o personagem interpretado pelo James Stewart, que é um detetive aposentado, John Ferguson. Ele tem medo de altura, assim, terrível. Ele tem realmente fobia de altura, né? Ele acaba se aposentando, né, mesmo cedo, por causa de um incidente que fez com que ele tivesse esse medo de alturas e vertigem, né, quando ele tá num ponto muito alto. Daí o nome original do filme, Vertigo. O parceiro dele cai numa perseguição de um bandido nos telhados, sabe? Daí ele fica traumatizado e tal. E aí ele segue essa vida de detetive de casinhos, né? Aquela coisa já bem conhecida de cinema, especialmente dessa época. E aí ele é contratado por um conhecido dele pra seguir a esposa desse cara, que tá agindo de uma forma muito estranha. E aí, cara, é um twist depois do outro. Eu não vou falar nada porque estraga, sabe? O Corpo Cai é um baita filme maneiro. Viva a vale experiência. muito a pena ver. Viva a experiência, cara. E não é um filme de 3 horas e pouco. Então dá pra você ver tranquilo, sem muito esforço. E O Corpo que Cai, ele foi um pioneiro de técnicas de Hollywood também, porque ele foi o primeiro a usar o zoom dolly, que é uma sequência de zooms e afastamento da câmera, dando aquele efeito que distorce a perspectiva, sabe? Pra te dar realmente uma sensação de vertigem no que você tá assistindo, né? Dá aquela labirintite. Você não pode assistir em pé, assiste sentado. Isso aí vem do perfeccionismo do Hitchcock. Ele era obcecado, realmente, na hora de fazer filmes, né? Ele era um terror de se trabalhar junto por causa dessa fixação dele de ser tudo perfeito, né? Pra vocês terem uma ideia, o cara bitolava na cor do terno do protagonista, até o contraste que o cabelo loiro da Kim Nova, que faz a esposa que é perseguida e que é investigada, dariam na fotografia geral do filme, sabe? É esse nível de preocupação com detalhes que faz também a gente ficar loucão, imerso no filme e se sentir um investigador, assim, do lado do cara. Você que tá fazendo a investigação, né? São poucos filmes que conseguem fazer isso, Maria. 2. Na segunda colocação, Cantando na Chuva. Esse é meu filme favorito desse top 10, Maria. Cara, filmaço, né, Baroni? Filmaço mesmo. É um filme que realmente marcou sua época, mas ele é referência, acho que é impossível alguém nunca ter ouvido falar de Cantando na Chuva, né? Pelo menos saber do que se trata, né? Pois é, cara, acho que assim, ouvir Cantando na Chuva, você já lembra na hora da ceninha do Gene Kelly cantando e dançando na chuva. Exatamente, com guarda-chuva, subindo no poste, dando a pirueta ali e tal, fazendo a coisa acontecer. Cara, é um filmaço, vale a pena ser assistido. A gente tá falando de filme de 1952, que até hoje é um marco do cinema. Pois é, cara, e assim, essa cena, né, que a gente falou aqui, Mori, super referência, né? Sim. Tanto que assim, a pessoa provavelmente já viu essa cena em alguma outra coisa, de tanto que ela foi referenciada, copiada, ou até do jeito mais sinistro, como o caso de Laranja Mecânica de Stanley Kubrick, né? Que o Alex fica lá brutalizando pessoas cantando Singing in the Rain, né? Exatamente. Fica também uma curiosidade aqui, não sei se você sabe, Baroni, mas a chuva, né, que tá caindo nessa famosa cena, ela foi, né, aquela água da chuva foi misturada com leite pra que a câmera pudesse capturar ali as poças d'água, né, e aquilo aparecesse no filme de um jeito melhor. Caraca, meu, olha só esse life hack aí. Você vai fazer um filme, coloque leite misturado na água pra fazer a chuva, senão você não vai ver as poças. Exatamente, né? E Cantando na Chuva não virou só um marco depois do seu lançamento, né? Com o passar do tempo. Ele foi sim um sucesso de bilheteria e ficou marcado como um dos maiores musicais de todos os tempos.
todos. Ele apareceu em primeiro lugar na lista dos 25 maiores musicais americanos de todos os tempos, do American Film Institute, né? E esse filme, assim, ele é cheio de homenagens à grande era dos musicais, né? Que já tinha acontecido, né, nos anos 50. Era uma coisa do passado, né? Sim. E aí a gente tem esse filme que tem esse tom já de nostalgia, né? Mostra os bastidores da indústria do cinema nos anos 20, a chegada dos efeitos sonoros, dos filmes falados, né? Dos filmes cantados. É um momento que, assim, junta esse avanço da modernidade do cinema, essa transição do mudo pro falado, faz uma homenagem a isso, como a gente viu também, sei lá, 50 anos depois, com aquele filme O Artista, que me levou ao Oscar, um grande filme também. Pra quem nunca assistiu, a trama se passa em 1927 e Hollywood está vivendo justamente esse momento de transição que o Baroni tá falando, né? Nós temos aí Don Lockwood, que é o personagem do Kelly, né? E Lina Lamont, que formam um casal mais amado do cinema mudo e que agora precisam se preparar para gravar um musical, né? Só que tem um pequeno problema, né? A mulher, velho, canta mal pra dedéu, tem uma voz horrível. Ela tem aquela vozinha assim, sabe? Que no cinema mudo não fazia diferença. Fora que tem umas coisas curiosas, né? Que nem eles estão habituados, né, Moreira, a fazer aquela atuação super exagerada, né? Porque Exato. não tem a voz. E aí eles vão começar a fazer uma atuação pomposa. Ninguém consegue levar aquilo a sério. A galera começa a dar risada no estúdio. É maravilhoso. É muito bom, muito bom. E aí, pra tentar solucionar o problema, né, da voz horrível, acabam trazendo uma outra atriz pra substituir a voz, né? E aí, obviamente, isso acaba gerando confusões ali. Meu, de verdade, vale muito a pena assistir. De verdade. Mesmo se você não gosta de musicais, como é o caso do Maurício. Exatamente, cara. Eu não gosto de musical e assistir Cantando na Chuva é maravilhoso, até porque é uma zoeira com musicais. Então, vale a pena assistir. E aqui fica um outro ponto, assim, ó, você que é mais nerdão, quem faz a personagem Cat, né, que é essa atriz novata que presta a voz para a atriz famosa, é Debbie Reynolds, a mãe da Princesa Leia. Toma essa, foi de Star Wars, vai assistir Cantando na Chuva. Exatamente. Recapitulando. E se você não sabe nem por onde vai começar a assistir filme dessa lista que você não viu, fica tranquilo que a gente fala tudo de novo aqui pra você no Recapitulando. 10. A 10ª colocação: 12 Homens e uma Sentença. Filme de tribunal. 9. Na 9ª colocação, Os Sete Samurais. Sakura Kurosawa, perfeitão. 8. Na 8ª colocação, Os Incompreendidos. Filme francês. 7. Na 7ª colocação, Juventude Transviada, o filminho Revolts. 6. Na 6ª colocação, Quanto Mais Quente, Melhor. 5. Na 5ª colocação, um dos verdadeiros épicos do cinema, Ben-Hur. 4. Na 4ª colocação, O Sétimo Selo. 3. Na 3ª colocação, Um Corpo que Cai. 2. Na 2ª colocação, Cantando na Chuva. E na primeira colocação desse top 10, Crepúsculo dos Deuses. Temos aqui um filme de 1950. Pois é, o comecinho desse período, porque a gente ignora as regras, né, Mauri? Na década não começa 51, ela é de 50 a 59 e dane-se. Exatamente. Absurdo. Se ninguém acerta isso no dia a dia, por que a gente vai fazer certo aqui? Vamos mais fácil. Exatamente. Mas aqui, Maurizão, a gente tem um filme de Billy Wilder. Billy Wilder é um dos maiores diretores de todos os tempos. Ele foi um fenômeno do cinema norte-americano, né? Pra você ter uma ideia aí, você que está ouvindo, o Billy Wilder foi indicado ao Oscar 21 vezes como o melhor diretor.
Nossa! 21 vezes. Ele foi, assim, um cineasta super versátil, né? Ele fazia filmes de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, tudo quanto é gênero. Ele era um cara preocupado em agradar o público e criar experiências únicas pra quem é o cinema, né? Ele era o cara do cinema espetáculo mesmo, o cinema experiência, né? E é uma coisa que ele faz aqui de uma forma brilhante em Crepúsculo dos Deuses. Um filme que levou, assim, legiões de pessoas pros cinemas quando saiu. Ele também foi um filme indicado a 11 Oscars, olha lá. Foi elogiado por vários críticos na época, né? Quando ele foi lançado, mas ele levou só 3. Um deles foi o de melhor roteiro original, que faz sentido quando a gente falar da trama do filme. A academia, velho, nunca faz jus o que as pessoas merecem de verdade. O Oscar fica congando gente, assim, desde sempre, né? Exatamente. Vocês verem que não é uma coisa dos últimos anos. Exatamente. O Leonardo DiCaprio que o diga. Nossa, só coitado, cara. Coitado do Léo. Fez tanto filme bom que merecia Oscar. Exato. Mas enfim, um dos motivos aqui do filme ser esse estouro, né, é a forma que ele retrata Hollywood. Aquela cidade dos sonhos, onde tudo pode acontecer, né? Na época, Hollywood era a cidade da música da Xuxa. Tudo pode ser, se quiser será. E isso também junto com a interpretação animal da Gloria Swanson, que faz a personagem principal aqui. Ela tem um jeito caricato, exagerado, né, pra dar vida pra essa atriz de fim de carreira, que não consegue encarar que a carreira dela acabou, né, que ela não faz mais sucesso e tal. E aqui na história a gente tem um roteirista, né, o Joe Gillis, que ele, tá endividadíssimo, ele tá fugindo da galera pra quem ele deve dinheiro e tal. E aí, um dia ele acaba na mansão da Norma Desmond, essa atriz em decadência já interpretada pela Gloria Swanson. E aí a Norma oferece a Joe uma bela de uma grana pra revisar o roteiro de uma produção que seria, assim, uma grande retorno triunfal dela pras telonas, entendeu? Ela tem um roteiro, precisa de alguém pra dar aquela tratada, e ele pensa, bom, beleza, né, dinheiro fácil aqui, tô devendo dinheiro pra caramba, eu vou ficar nessa aqui, na mansão, pá, não sei o que lá. E assim, ele odeia o roteiro, é um roteiro horrível, ele detesta. Mas ele acaba aceitando porque é isso, né, precisa de dinheiro e tal, é trabalho. Quem nunca? Pois é, mas só que assim, o final dessa história não vai ser boa pra nenhum deles. Nenhum deles. Crepúsculo dos Deuses muitas vezes, né, em diversas listas, em qualquer roda de conversa aí dos fanáticos por cinema, ele entra como um dos melhores filmes de todos os tempos. Não é só da década de 50, é de todos os tempos. Pois é, ele estava entre o grupo dos primeiros filmes que foram escolhidos para serem preservados pelo governo dos Estados Unidos, né, no National Film Registry. Ele é um clássico imortal, né? Ele tá preservado para todo sempre, e assim se espera, né? Porque é realmente uma grande obra de cinema de um grande diretor que merece durar aí pra sempre. Deviam mandar naquelas sondas espaciais, assim, os filmes juntos. Manda pro espaço pra ficar ali registrado mesmo. Pô, é muito melhor de mandar um Crepúsculo dos Deuses pro espaço do que se a gente considerar o que já foi mostrado naquele filme Sinais de Ficção Científica, né? Que o primeiro grande embaixador do planeta Terra pra um ET é Hitler, né? Porque a primeira coisa que foi televisionada foi a abertura dos Jogos Olímpicos da Alemanha. Exatamente. Em 48, não foi? Uma coisa assim? Exatamente. 42, sei lá, enfim, muito triste. Não, justamente, é só triste, né? É só triste. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. E não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.